Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vai ser um tema bem interessante. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Peridiária, e eu falo dessa periodontia de todos os dias para todos os dentistas e para todos os pacientes. Eu não falo de uma periodontia para poucos pacientes, ou de uma periodontia menos prevalente, ou de uma periodontia que só vai tratar cirurgias mucogengivais menos comuns, às vezes raras. Eu tô aqui para falar dessa pele de todos os dias para te ajudar. Eu vou esclarecer, vou responder uma pergunta que seria o quanto então de lisura superficial seria suficiente quando a gente faz raspagem. Para quem aprendeu a fazer uma instrumentação, a gente precisa raspar, a gente precisa instrumentar, enfim, quero saber de vocês o que é que vocês aprenderam e o que é que vocês estariam fazendo até agora, né? Quero saber de vocês, quero as dúvidas, tá bom? E olha só a pergunta. Na minha graduação, em 2009, teríamos que, então deu 10 anos, né? Nem é tanto tempo. Teria que raspar bastante. Ou seja, nem sei se usa mais esse termo raspagem e alisamento radicular. Até se usa, tá? Mas um pouco menos. A literatura científica também comenta, mas não se faz mais necessário alisar. Por que não se faz mais necessário tudo isso de alisamento radicular? E já vou explicar o que tem na literatura. E nas bolsas profundas, seria tratamento cirúrgico ou tratamento não cirúrgico? Então, são duas perguntas em uma aqui. E ainda a pergunta é, mas como assim? Eu fiz um curso de atualização recentemente que também segue o tratamento de raspagem em campo aberto. Então eu tenho dúvida, quando realizar a cirurgia em campo aberto, ou quando é que a gente vai fazer raspagem e alisamento radicular, ou até quanto de raspagem e alisamento radicular vai ser necessário. E para esclarecer essa dúvida, eu quero colocar um artigo do Krishna de 2016, e eu postei isso no meu feed de notícias de ontem à noite e coloquei um pedaço da revisão de literatura deles que esclarece sobre instrumentação ultrassônica e instrumentação manual. E aqui eu começo a responder algumas perguntas. Quanto de lisura radicular será que seria suficiente para a gente conseguir ter saúde periodontal ou para a gente conseguir ter resultados? O que se sabe é que o cálculo ele pode albergar micro-organismos e nas irregularidades do cálculo, essas bactérias acabam entrando ali dentro e isso perpetuaria essa doença periodontal inflamatória. Até aí, tudo bem. Mas, há muitos anos, há mais ou menos quase 15 anos, fizeram um estudo em animais perguntando, mas espera aí, qual é o papel do cálculo? Será que o cálculo tem um papel de irritação mecânica ou será que o cálculo tem um papel de acúmulo de bactérias? Vamos saber. Será que ele irrita ou só? O que é? Então, eles pegaram animais e colocaram no grupo dos animais um grupo com cálculo dentário autoclavado e colocaram dentro da bolsa periodontal que eles criaram, e em outro grupo, cálculo não autoclavaram, não autoclavado e colocaram em bolsas periodontais criadas em laboratório. E o que se descobriu é que o grupo que tinha bolsas periodontais com cálculo autoclavado, isso acabou causando uma inflamação muito leve e inexpressiva. E no outro grupo, onde eles colocaram o cálculo não estéril, ele acabou causando reação de corpo estranho e a tendência a abscessos com formação de coleção purulenta ali, mostrando que a questão não é a irritação mecânica do cálculo, mas sim o acúmulo de micro-organismos em cima do cálculo. Já que então eles chegaram à conclusão que o problema seria o acúmulo de micro-organismos sobre o cálculo, eles fizeram um outro estudo friccionando PVPI sobre a superfície do cálculo. Ou seja, se o negócio é o cálculo, a gente poderia limpar esse cálculo. E nessa limpeza superficial do cálculo, eles acabaram friccionando e assim conseguiram um cálculo com
menos micro-organismos na sua superfície, visto que o PVPI é um excelente agente oxidante. Já vi um outro estudo muito parecido com esse usando clorexidina. E eles identificaram que houve fechamento da bolsa periodontal, que o epitélio juncional, que são as células que colam o epitélio na superfície da raiz, colaram sobre o cálculo previamente desinfetado com agentes químicos, como, por exemplo, o PVPI. Chegando, então, à conclusão que o cálculo não seria um fator primordial, mas sim as bactérias que estão na superfície radicular. Um outro estudo mais tarde, já que eles estavam falando sobre a lisura superficial, porque a dúvida seria assim, puxa vida, o quanto de superfície radicular, o quanto de alisamento radicular seria o suficiente? Então, eles colocaram um outro grupo, e neste outro grupo eles fizeram um alisamento radicular, comparando a remoção total do cemento radicular e a não remoção total do cemento radicular, até que eles tivessem chegado à conclusão de que a remoção total do cemento radicular não seria necessária, porque isso demanda tempo, isso dá trabalho, e que na filosofia de entender que teria que raspar, tinha que tirar tudo e tinha que alisar todo o cemento radicular. Agora eu vou dizer aqui para quem faz raspagem e está me ouvindo, que se você ainda segue a linha de que tem que raspar e fazer um alisamento radicular e que todo cemento estaria necrótico, não está necrótico, porque cemento não é uma superfície vascular, nem é viva, não tem disso. Você pode estar utilizando ainda, está ainda naquele conhecimento antigo de que toda remoção do cemento seria necessário e que não precisa mais. E isso gasta um tempo, isso é trabalhoso, não precisa mais fazer isso, porque eles chegaram à conclusão unânime de que a remoção total do cemento não seria necessário. Por quê? Porque o mais importante, e isso com base naquele estudo onde eles fizeram a desinfecção da superfície do cálculo, que o mais importante seria detoxificar a superfície radicular, a remoção dos micro-organismos e do lipopolissacarídeo bacteriano, que é aquilo que mais causa resposta inflamatória, e que o LPS bacteriano é facilmente removido, que até a escovação remove o LPS bacteriano. Em vista disso, métodos mais suaves, que não precisassem de um completo alisamento radicular, também trariam resultados na microbiota. Também trariam resultados periodontais. E por conta disso, se conclui entendendo que a instrumentação sônica ou ultrassônica também pode ser de grande valia nesses resultados. E aqui que eu quero dizer que quem ainda faz métodos como superalisamento radicular, quem ainda acaba fazendo tudo isso, pode acabar fazendo métodos que não são mais confirmados pela ciência. Não precisa de tudo isso, né? E fiz uma raspagem em 2001. Bom, 2001 foi mais antigo do que a graduação em 2009, né? Já deu quase 20 anos. E eles preconizavam deixar o mais liso possível para que o paciente pudesse higienizar melhor e assim diminuiria a formação de cálculo. Sim, 2001 faz bastante tempo. Mas aqui tem duas situações, tá? Uma delas é a superfície, é o alisamento e o polimento coronário. Quando a gente estiver falando em supragengival, em alisamento e polimento coronário, o quanto mais liso nós deixarmos a superfície coronária, melhor você vai ter como resultado, porque vai ficar mais fácil de instrumentar. Isso não tem discussão mais. Só que, por um lado, já houve muita discussão se deixava a superfície coronária, supragengival, tão lisa ou não, porque por muito tempo se colocou a culpa sobre as irregularidades radiculares. Então eles ficavam se perguntando, olha, será que é porque está áspero? Será que é isso? Será que não? E por conta dessas irregularidades radiculares, eles preconizavam um perfeito alisamento radicular, e através de cureta subgengival. Esse alisamento subgengival, que ele não precisa ser assim. Agora,
de outra forma, mas daí só vai passar ultrassom e mandar embora, vai fazer tratamento de qualquer jeito, mas vai, por isso que tem muito caso que fica subtratado. Não é uma questão de subtratamento. O que não pode fazer é fazer uma raspagem de qualquer jeito, é não sondar depois da instrumentação, isso não pode. Mas no subgengival, o que a gente precisa é entender que não há mais necessidade de tudo isso a gente consegue enxergar na vida clínica, mas que a gente precisa muito de um controle da microbiota, de um equilíbrio. E entendendo que hoje o conceito de doença cárie, doença periodontal, é um desequilíbrio bacteriano. Hoje eu tenho aqui para mostrar para vocês, eu já mostrei uma coisa bem legal para instrumentos, para polimento, que são são pedras de Arkansas. Eu vou usar isso aqui hoje à tarde, tá? Pedras de Arkansas para o alisamento radicular, só que supragengival, né, para polimento, para que a gente consiga fazer tudo isso num menor tempo clínico. E a proposta de trabalhar em menos tempo clínico é para fazer uma periodontia que vale a pena, uma periodontia menos cansativa, menos desgastante. Tudo isso eu já vivi, tá? De fazer tanto alisamento radicular, de ficar com calo nos dedos, do paciente ficar cansado de ir para o consultório e a gente fazer a mesma coisa, de demorar tanto tempo clínico e de ser um procedimento extremamente desagradável de passar por ele. Porque o alisamento radicular, ele ecoa na cabeça aquele negócio de fazer barulho, de raspar e alisar. Não precisa ser assim. Esse kit é o kit da DH Pro. Eu vou postar isso aqui no feed mais detalhadamente, é difícil da gente acabar enxergando, né? Mas no DH Pro, ele tem pedras de Arkansas, e tem taças, e tem mini escovinhas, e tudo isso a gente consegue fazer um alisamento radicular melhor, mas com instrumentação mecanizada, acaba ficando mais fácil, né? O epitélio juncional em cálculo tem a mesma resistência que em raiz sem cálculo. Pois é, isso já foi muito controvertido na literatura científica, porque eles queriam saber se, uma vez que formasse a bolsa periodontal, isso era da época da terapia ressectiva, que quando eles tinham bolsa periodontal, o tratamento de bolsa periodontal, você vai lá e corta a bolsa fora, gengivectomia e pronto. Naquela época, não se acreditava que um epitélio juncional poderia se aderir de novo. E assim ficou com muita dúvida por muito tempo. Até que os novos estudos sobre epitélio juncional entenderam que epitélio juncional é epitélio juncional. Ele vai ter a mesma aderência. E se vai ser em dente, se vai ser em nova inserção, ou se era uma inserção antiga. A questão, o X da questão é a gente conseguir colocar esse paciente na manutenção preventiva. Se o paciente entrar num esquema de manutenção preventiva que realmente funcione, que a gente consiga que ele retorne, a gente vai conseguir que esse epitélio juncional feche e ele não abra mais. Porque a dúvida é, olha, será que o epitélio juncional funciona? Será que isso vai dar resultado mesmo? Será que isso não vai recidivar? Gente, põe uma coisa na cabeça, recidiva de doença periodontal é descontrole da microbiota. É o paciente que não voltou para a terapia periodontal, para a terapia periodontal de suporte. Nós temos taxas de retorno acima de 85%, sendo que na literatura mundial tem em torno aí de 30% para os programas. A gente faz um programa juntando marketing de relacionamento, gestão em periodontia, para a gente conseguir fazer com que isso tenha resultados. E mais, sobre cirurgia em campo aberto ou não cirurgia. Por que se pensava que cirurgia em campo aberto seria a coisa mais importante? Porque na época se entendia que se houvesse cálculo residual, não haveria como o epitélio juncional se aderir de novo. Impossível, tem cálculo. Então, se preconizou, mais ou menos 20 anos, olha, que o epitélio juncional consegue se aderir as superfícies, mesmo na presença de cálculo, isso eu coloquei no artigo que está no feed, e mesmo que tenha cálculo, ele consegue se aderir. Quando não se havia essa clareza, se preconizou que todo paciente com bolsa periodontal acima de 5 milímetros precisava de uma raspagem em campo aberto. Tudo bem fazer raspagem em campo aberto. Isso, que é terapia periodontal cirúrgica, ainda existe, ainda dá certo, pode continuar fazendo. Eu só queria dizer que se
você fosse paciente, você ia querer fazer uma cirurgia periodontal em campo aberto ou você queria passar por uma terapia periodontal não cirúrgica? Essa é a questão. Se tem como tratar sem abrir a barriga, você quer ir para o médico que abre a barriga ou você quer ir para o médico que não abre a barriga? Porque os dois dão no mesmo resultado, desde que a gente consiga reequilibrar a microbiota. E mais, olha só, quando você pode até fazer uma terapia periodontal cirúrgica, usando biomaterial, usando materiais regenerativos, mas se você for incapaz de colocar esse paciente num sistema de manutenção preventiva, você vai ter insucesso e não importa o que é que você colocou dentro daquela bolsa periodontal ou dentro daquela lesão infraóssea, vai recidivar. Essa é a parte frustrante da periodontia, que se você continua fazendo uma periodontia frustrante, é uma periodontia incapaz de manter os pacientes fiéis na terapia de manutenção. E estou falando em terapia de manutenção preventiva, não só para quem tem doença, mas olha só, os pacientes que mais inflamam fisiologicamente são os diabéticos e os ortodônticos. Uso o tratamento, faço tratamento ortodôntico. A terapia ortodôntica é uma inflamação por si só. E aí vai ter um pouquinho mais de biofilme e vai ter inflamação. No indivíduo jovem vai ter hiperplasia. No indivíduo mais velho vai ter perda de fibras colágenas. E nessa perda de fibras colágenas, que já existe fisiologicamente em periodonto fino, vai ter contração gengival e vai ter black space. E esse paciente ortodôntico vai ficar bem chateado com você. E se isso acontecer em periimplante, vai ter perda de tecido periimplantar, vai ter mucosite periimplantar e pode ter uma periimplantite. Por isso que eu falo, não importa que material você usou, a microbiota tende a desequilibrar. E quando a gente vê a microbiota desequilibrada, não importa o tratamento que você tenha feito, ele vai recidivar. E é por isso que, por exemplo, existe um mal entendido da periodontia pensando que a gente vai ter problema periodontal porque o tratamento foi mal feito. Não, não foi porque foi mal feito. Ele pode ter sido maravilhosamente bem feito. Mas, uma vez que já tenha tido resultado e isso foi sucesso do tratamento, todo mundo tende a ter um desequilíbrio de microbiota. É como se a gente dissesse assim, ó, tratamento periodontal é como fazer o tratamento de chulé. Tratamento de chulé é assim, ó, pega o pé, toma banho, troca a meia, lava a meia, pega o sapato, deixa o sapato arejado, não deixa acumular muitos micro-organismos, troca a meia todo dia, toma banho todo dia, deixa tudo higienizado. Mas o agente causador, que são os micro-organismos, e que é o acúmulo de suor e micro-organismos que fazem parte da microbiota normal, eles estão desequilibrados. Para equilibrar, basta manter tudo aquilo ali em condições adequadas. Aí depois parou de fazer tudo isso, recidiva? Recidiva o chulé? Claro que recidiva. É a mesma coisa da doença periodontal. Quer contar essa história? Conta essa história para o paciente, porque isso faz sentido. Não é o tratamento, mas é o sucesso na terapia de manutenção, do equilíbrio periodontal que a gente é capaz de fazer. As pontas de alisamento radicular a gente passa nos lugares das raízes que ficam coradas com evidenciador, ou em todos, com as pontas de alisamento radicular, a gente passa nos lugares das raízes que ficam coradas, passa sim. Agora, aonde for superfície radicular supragengival, se tem cálculo, você vai usar ultrassom, bem fraquinho. E nessas superfícies radiculares, o melhor é você usar instrumento rotatório. E eu aprendi a fazer alisamento radicular com a mão. Gente, isso dá um trabalho, dá um trabalho. E não é assim que a gente não quer trabalhar, mas isso, entenda, dá um trabalho como, isso aqui é um ralo de tempo clínico. A gente perde muito tempo clínico, e aí você não sabe por que a periodontia é frustrante, por que a periodontia não dá lucro, porque isso consome um tempo clínico valiosíssimo da gente. E é por isso que, quando a superfície é radicular, eu uso faço de tudo para usar instrumento rotatório. O que? Escova de Hobson, taça de borracha, pedra de Arkansas, o que tiver ao alcance para a gente conseguir deixar ele mais liso, né? Acredito que na segunda semana estarei voltando para o consultório, vou pôr em prática. É isso aí, que bom que está voltando, né? Quando numa raspagem, quando sabemos que já é o suficiente? É o suficiente quando você pega uma sonda periodontal, sonda e você sente que está liso na sonda. E enquanto houver irregularidades, você vai passando na sonda, vai sentir que tem cálculo e vai lá e passa a instrumentação. Tive um professor que falava a respeito que a raspagem
de campo aberto para quem não faz a raspagem supra bem feita. Tem isso também, mas é como se fosse uma instigação para as pessoas fazerem um alisamento radicular subgengival maravilhoso, maravilhoso, porque a raspagem e o alisamento radicular subgengival é um dos procedimentos mais difíceis de serem feitos. Eu não sei o que é mais difícil, a raspagem e alisamento radicular ou se é a cirurgia mucogengival. A cirurgia mucogengival é bem desafiadora também. E daqui a pouco vou começar a falar mais de cirurgia mucogengival que estão pedindo. E o que mudou na periodontia é que a gente não precisa mais ficar nesse orgulho besta, desculpa dizer isso, tá? Mas de que raspagem subgengival é para os fortes, que ultrassom é para os fracos. Já ouvi isso, tá? Não é nada disso. E eu tô aqui no Periodiária corajosamente para dizer, baseada na literatura científica. Então, ontem mesmo, na verdade, eu tenho postado uma sequência de artigos do Krishna, que é a revisão de literatura do Journal of Periodontology. O que é uma revista de alto impacto? Em que é que eu me baseio? Eu não produzo ciência hoje eu não sou pesquisadora, mas eu consumo ciência e eu repasso, eu traduzo isso em termos clínicos para vocês. E uma revista de alto impacto é uma revista que, para que alguma coisa, qualquer coisa, seja publicada lá, ela passa por um crivo de pesquisadores muito entendidos do assunto. Ou seja, não é qualquer coisa que vai ser publicada ali. 3 revistas de altíssimo impacto na periodontia são o Journal of Periodontology, que é americano, o Journal of Clinical Periodontology, que é europeu, e o Periodontology 2000. O que tem ali, tem outros também, tá? Mas o que estão naqueles são realmente artigos muito citados, onde eles se baseiam em pesquisas científicas muito bem conduzidas. E o crivo para saber o que é que a gente vai consumir de trabalho científico é isso. Vocês que estão na vida do mocho, nós que estamos na vida do mocho, tá? Hoje eu sou um pouco mais professora e consigo ler, e a minha tarefa, minha missão aqui no Periodiária é traduzir o que está na ciência para vocês que estão na vida clínica. Eu já estive trabalhando 44 horas no mocho e eu sei o quanto é difícil a gente chegar em casa e estudar alguma coisa. É difícil a gente peneirar e encontrar literatura científica. Esse é o papel do Periodiária. Olha lá no feed de notícias que eu tenho ali alguns posts bem legais sobre literatura científica. Porque as coisas mudam e a gente tende a fazer as coisas de uma forma antiga ou talvez por algum orgulho ferido de falar que pério é desvalorizado, então vou desvalorizar pério falando que raspagem e alisamento subgengival é a coisa mais importante. Não é nada disso, não precisa fazer alisamento maravilhoso, demorado, com cureta, e a gente pode fazer uma instrumentação ultrassônica desde que bem feita. Desde que bem feita é que a gente tem que acabar fazendo isso, mas não pode abandonar o paciente sem manutenção. Se você é incapaz de trazer o paciente na manutenção, se você não tem tido uma taxa de manutenção de retornos acima de 30%, eu vou falar qual que é o remédio, tá? Eu vou falar qual é a principal solução, que é aquilo que a gente resolve para todo mundo. Presta atenção que eu vou falar. Se você não tem uma taxa de retorno acima de 30%, pelo menos, e no Periodiária nós conseguimos uma taxa de pelo menos 85%, está faltando conversa ou está faltando um conhecimento científico de forma que o seu paciente consiga entender. O que faz o paciente voltar na manutenção é uma boa conversa. Se essa conversa é uma conversa disco furado e repetitiva, o paciente está cansado de ouvir que ele tem que escovar melhor. Se a sua conversa é dizer que você tem que voltar de 6 em 6 meses, o paciente está cansado de ouvir essa conversa. A gente vai conseguir fazer uma pério hoje com mais tranquilidade, com mais facilidade, mas que não precisa ser com todo aquele grau de complicação que já se foi falado, né? Pode passar choio. Aquele paciente que não alcança o nível de higiene suficiente em casa, posso deixar bolsa enquanto o epitélio juncional fica saudável? Não. Então agora vamos falar sobre higiene, tá?
No método periodiário, a gente não briga mais em relação à higiene bucal. Não precisa brigar com o paciente se o paciente escova, se o paciente não escova, porque o paciente está amarrado dentro de um sistema de manutenção. E porque nem toda a placa bacteriana é igual. Isso já há muito tempo se estuda placa bacteriana ou, em termos mais modernos, biofilme dental, e o nome placa bacteriana ou biofilme dental, porque placa bacteriana é uma coisa estática e parada. Biofilme dental é um entendimento de que nós temos uma comunidade onde passam líquidos, e nesses líquidos passam nutrientes, saem metabólitos, e eles são perfeitamente cobertos por uma capa de polissacarídeos, e eles são super resistentes, antimicrobianos e antissépticos. Esse é o entendimento de biofilme dental. E nesse entendimento atual de controle de biofilme, nem todo biofilme é igual. E a gente se pauta muito nos estudos de Sokransky, onde ele conseguiu descobrir que existe um pequeno número de bactérias periodontopatogênicas realmente perigosas. E elas existem em todas as bocas, todas, em maior ou em menor proporção. E ele conseguiu estudar isso em indivíduos normais e indivíduos com doença. E para os indivíduos normais, eles têm uma proporção muito pequena, mas tem, dessas bactérias periodontopatogênicas. De forma que doença periodontal, ou doença gengival, ou gengivite, periodontite, mucosite, periimplantar, perimplantite, são doenças do desequilíbrio. Todo mundo tem aquelas bactérias, todo mundo tem, mas tem gente que tem um pouco mais, tem gente que tem um pouco menos. E aqui que eu conto essa história do chulé, tá? A analogia do chulé para contar para os pacientes. Todo mundo tem bactéria no pé? Todo mundo. Todo mundo sua no pé? Todo mundo. Se você usa um sapato mais fechado, menos fechado, tem gente que sua mais, tem gente que sua menos. Agora, a combinação, tá? Pé sujo, suor, calor, não arejou, fica juntando suor no pé, o pé não ventila, mais bactéria, mais higienização precária do pé vai dar o quê? Chulé. O que é o chulé? É uma super proliferação de bactérias que já existem no seu pé. Pronto, virou chulé. Doença periodontal é uma coisa muito parecida. Por quê? Porque, além de um pouco de predisposição genética, tem predisposição, tá? Porque, por exemplo, nem todo mundo vai ter chulé. E que os homens, por fatores hormonais, vão ter mais chulé do que as mulheres. Não é que as mulheres são mais belas, mas que existem outros fatores intrínsecos do indivíduo. E na doença periodontal também tem a mesma coisa. Não é todo mundo que vai ter. E é por isso que essa coisa de ter falado, de ficar correndo atrás do paciente e brigando para o paciente que você não teve resultado periodontal porque a sua higiene não está adequada. Mas eu escovo. Então não está passando fio dental. Estou passando. Então não está passando fio dental do jeito certo. Esta é a conversa mais frustrante para o paciente ser o seu paciente. O paciente desiste de ser o seu paciente. E sabe por que eu sei disso? Porque eu era tão chata no controle de placa que ele desistiu. Desistia de mim. Eu vou lá tomar bronca da doutora, porque nunca tá bom, nunca tá bom. Até a gente conseguir entender esses novos preceitos que biofilme dental não é, o objetivo não é eliminar tudo, mas é controlar. A gente não consegue eliminar todos os micro-organismos da vida, do corpo da gente, mas hoje o objetivo nosso é conseguir controlar, né? Olha, tem uma pergunta aqui que eu vou colocar. Fiz radiografia nos meus dentes e os dois dentes estão balançando devido à doença periodontal e um dos dentes subiu. Qual o melhor tratamento? O melhor tratamento é ir para o dentista, porque não tem como conseguir resolver isso sem ir para o dentista. E para não acontecer isso, a gente tem que orientar os pacientes preventivamente. Por quê? O paciente precisa ser esclarecido precocemente de que sangrar a gengiva não é normal. Ponto. Comece a espalhar isso para os quatro ventos, que sangramento não é normal, que o paciente vai começar a entender. E comece a espalhar para os quatro ventos que dente áspero não é normal, porque tem tártaro, que tem que ir para o paciente. Porque depois que chegar numa situação de tudo isso de mobilidade, não tem solução mais. E enquanto eu recebo perguntas assim, eu consigo entender que as pessoas estão muito carentes de informação. As pessoas não sabem o que é doença periodontal. E uma vez que esteja isso claro, a gente começa a ter o efeito colateral maior do periodiária, que é de inserir o processo periodiário. Doutora, não está na época do meu retorno? Doutora, não esqueceram de me ligar? Doutora, eu sei que não está na época do meu retorno, mas eu estou sentindo os meus dentes ásperos, eu estou sentindo que voltou um pouquinho de sangramento gengival. Como eu não quero ter perda óssea, eu quero voltar para o dentista. Pronto!
No método periodiário, a gente consegue fazer com que o paciente volte espontaneamente. E outra coisa, a gente usa evidenciador de placa para o paciente entender. Então, por exemplo, a gente começa a ficar vítima do paciente, a gente fica vítima da má escovação do paciente. O paciente não escova bem. Aí o paciente não escova bem e a gente não tem um resultado periodontal porque ele não escova bem. Agora, a gente muda a coisa. Ensina para o paciente, por isso que eu falo, paciente que retorna é falta de conversa, tá? Ensina o paciente a manter. Ensina o paciente o que é biofilme dental. Ensina o paciente que se ele passar um corante de alimentos sobre a superfície dentária, ele vai conseguir enxergar aquilo que ele deveria deixar mais limpo. Ensina o paciente a fazer um dia da faxina. Ensina o paciente o que ele precisa fazer, porque tudo fica melhor. Aí o paciente vai deixar de vir para o consultório só quando ele tem problema. E quem estiver me ouvindo aqui e for paciente, não for dentista, por favor, entenda isso, repasse isso para as outras pessoas. Porque não adianta ir para o dentista só quando der o problema, porque esse problema é muito pior. E que os dentistas insistem para que se retorne periodicamente para o bem do paciente. E eu preciso dizer que, às vezes, nós dentistas deixamos de dizer isso para o paciente. Deixamos de dizer isso para o paciente não está sabendo que precisa dizer que ele precisa voltar periodicamente e acaba dando problema, né? Acaba ficando sem cuidar. Enfim, para quem está voltando para o consultório, eu sugiro que cuide muito bem das normas de biossegurança, é para que os custos de biossegurança consigam ser revertidos em valor agregado. Por quê? Não adianta fazer tudo aquilo que é regra de biossegurança se isso não for claramente explicado para o paciente, porque não gera significado. Não gera significado, não gera valor. Se não gera valor, só gerou despesa. Isso precisa gerar valor e entendimento. Isso precisa ser colocado, falado, explicado. Porque tem restaurante, tem loja de shopping fazendo muito melhor do que muito consultório. Então aqui fica o alerta para que a gente consiga trabalhar a biossegurança, óbvio, com o objetivo da biossegurança, mas que a gente consiga transportar isso para o paciente como isso aqui é muito valorizado. E pelo contrário, as clínicas que quiserem economizar em biossegurança, como às vezes eu ouço, olha, doutora, aqui tá tudo normal, tá tudo igual, a única coisa que mudou é o uso do face shield. E isso começa a ser entendido como para o paciente como um desleixo. Ah, se até o shopping está tomando tudo aquilo de cuidado, se todo restaurante está tomando tudo aquilo de cuidado e no consultório não aparece tudo isso, o paciente vai começar a pensar assim, então imagino como deve ser lá dentro no consultório. Valor agregado é valor percebido. Se isso não for colocado claramente para o paciente, não funciona. É isso que a gente fala o tempo todo no método periodiária, para a gente conseguir deixar isso muito claro para o paciente, para que seja transformado em valor agregado, para que seja bom. O que você usa na superfície dental exposta por recessão quando o paciente está com muita sensibilidade? A primeira coisa que a gente tem que pensar na sensibilidade é que essa sensibilidade tem uma causa. E que eu descobri ao longo da vida clínica que a maior causa de hipersensibilidade nem sempre é superfície radicular exposta, porque toda superfície radicular ela vai estar coberta por smear layer, pelo próprio smear layer da escovação, da fricção, e vai diminuir a dor. Se o paciente continua tendo dor, hipóteses. Número 1, avalie se o paciente não tem bruxismo ou apertamento. Bruxismo ou apertamento acabam causando microlesões de abfração e são a principal causa de hipersensibilidade. E isso precisa ser investigado. A causa número 2 de hipersensibilidade é o paciente que às vezes tem trauma de escovação, mas não é tão comum, é mais comum subescovação do que sobreescovação, ou o paciente que consome muita fruta cítrica, porque isso acaba removendo parte do smear layer. Aí a combinação fruta cítrica em período de inverno, porque é temporada de fruta cítrica, mais bruxismo ou apertamento vai causar muita dor. E a outra coisa que eu tenho observado são os indivíduos que eles têm uma sensibilidade à dor aumentada. Quem são esses pacientes? São todos os pacientes que têm, por exemplo, uma menor quantidade de serotonina, que
que tem mais dor, porque serotonina também é um analgésico natural, que são os indivíduos que têm fibromialgia, que está aumentando, que são os indivíduos que têm, são os depressivos, são os indivíduos que não dormem. Então, assim, não dorme, depressão, fibromialgia, todos eles são muito sensíveis à dor. E aquilo que não seria dor para algumas pessoas, para outras pessoas seria muita dor. Agora, outra coisa seria os indivíduos que têm pouca gengiva inserida. Quem tem muito pouca gengiva inserida acaba tendo uma movimentação, um traumatismo por conta da tensão muscular e movimenta a boca e acaba puxando a mucosa. Nesse trauma, nesse puxamento de mucosa, ele acaba higienizando e tudo dói demais também. É outra coisa que precisa ser observada. Enfim, e o que dá para fazer? Dá para fazer laser terapia de baixa potência, dá para fazer verniz fluoretado, dá para fazer bochecho com flúor, dá para usar agente dessensibilizante, mas se a causa primária, que são essas que eu falei, não forem tratadas, tudo que a gente vai fazer vai estar em vão, ele vai voltar. Então, se você tem dúvida se o paciente faz apertamento ou não, pode fazer esse tratamento. Se o tratamento não voltou, comece a investigar outras coisas. O paciente pode ter um trauma ou uma interferência oclusal e aquilo ali interfere, e mais para frente, mais dias, menos dias, começa a dar problema. Enfim, pessoal, acho que são essas essa dúvida de hoje. E olha no feed, essa coisa de lisura superficial é uma coisa que as pessoas ainda continuam fazendo. Quem quiser um algo a mais, tem um método periodiária, onde a gente ensina a fazer periodontia na metade do tempo clínico, onde a gente ensina a fidelizar os pacientes. Você vai ter uma grande quantidade de pacientes que a gente ensina a fidelizar, e esses pacientes vão estar retornando periodicamente. É conseguir multiplicar o faturamento do seu consultório com os pacientes que você já tem. Com os pacientes que você já tem, porque se o dinheiro estiver curto e você não estiver disposto, ou não estiver com vontade de investir em marketing, você vai ter os seus próprios pacientes, vai começar a enxergar coisas que você não enxerga e vai inserir num programa de manutenção. Esse programa de manutenção, super ético e super honesto, como eu falei. Aquela paciente que entrou em contato aqui falando que o dente está mole, será que o paciente quer ter dente mole? Paciente, vocês querem ter dente mole? É só não ir para o dentista. Mas ninguém está falando isso com clareza. Paciente, vocês querem ter perda dentária? Tá? Porque eu estou vendo que todo mundo chega aos 60 anos com meia dúzia de dente. A meta é chegar aos 60 anos com 20 dentes na boca. Esse é o sonho periodiária. Não é só meu, tá? Mas tem mais gente. Alguém aqui quer não usar dentadura, não usar ponte móvel e ter os seus próprios dentes aos 60 anos? Quem quer? Isso custa mais barato do que ficar com dentadura e é muito melhor para a sua saúde, porque você vai conseguir mastigar, triturar os alimentos, ter uma maior absorção. Sabia, gente, quando começa a ficar velho, diminui a absorção de nutrientes e aí, além de velho, desdentado, edentado, você não vai conseguir absorver direito, porque você não tem dente para mastigar. Alguém está falando isso? Então, é isso que a gente precisa estar falando para o paciente. E nisso, existe uma multidão de pacientes que estão sendo deixados. Essa é a minha missão do Periodiária, dizer para você, te convidar para um algo a mais, que se você quiser entender, quiser ensinar o paciente, mesmo sem doença, a entrar dentro de um programa de manutenção. Aí, se tiver doença, você vai saber tratar, obviamente. E com isso, gente, é 90% das pessoas que têm doença periodontal leve, 10% de pessoas que têm doença periodontal mais complicada, e todos precisam de manutenção. Todos os pacientes que têm implante, que passam sob os olhos de vocês, precisam de uma manutenção para não ter periimplantite, nem mucosite. Porque a maior tristeza é o paciente investir em 5, 8, 10 implantes na boca e aparecer com periimplantite, porque ninguém ensinou que precisava cuidar. A maior tristeza é tirar o aparelho ortodôntico e descobrir que tem black space. Ou o piazinho de 17 anos vai ter que fazer uma cirurgia da boca inteira, mas tem que ser sedado, porque ele morre de medo. Por que a gente não foi capaz de prevenir tudo isso? É sobre tudo isso que eu quero falar no Periodiária. E eu acabo falando de uma periodontia lucrativa, porque eu associo terapia periodontal básica
com os conhecimentos científicos atuais para fazer um tratamento na metade do tempo clínico e para você começar a entrar num programa, colocar os pacientes num programa de manutenção. Se você já é periodontista de longa data, escuta essa para parar de fazer uma periodontia complicada. Se você é um recém-formado ou mudou de cidade e está começando, escuta essa que eu ensino a fazer parcerias com os dentistas. Estas parcerias serão as coisas mais valiosas para que o cirurgião, o reabilitador, deixe de ter problemas nos próprios pacientes. Porque esses pacientes que foram cuidados por vocês, através do método periodiária, vão continuar com muita saúde, e muita saúde periodontal pelo resto dos seus dias, porque nenhum paciente quer ter problema, nem doença, só que eles não estão sabendo disso, e é por isso que a gente tem que abraçar toda essa multidão de pacientes que ninguém pega. E por fim, periodontia dá lucro, sim, desde que feito de um jeito certo. Se a sua agenda está cheia, a gente ensina a ampliar a sua equipe do jeito certo com o dentista periodiária. Se você é dono de uma clínica grande ou média ou pequena, mas que tem pelo menos algumas cadeiras, você vai poder aplicar o método periodiária, vai investir menos em captação constante de pacientes, porque esses seus pacientes já gostam de você, já conhecem seu trabalho, vão estar fazendo um boca a boca maravilhoso para os outros, porque você está fazendo a manutenção preventiva. E por fim, a periodiária é uma coisa de investimento super, super quase nada. A única coisa de mais cara que você vai ter que ter é um ultrassom e um pouco de amor no coração para você dedicar para o paciente, porque isso faz muita diferença. E que se você é dono de clínica, talvez você já tenha percebido que os pacientes estão resistentes em fazer vultosos tratamentos, mas que nesse momento, quando alguém encontrar um dentista periodiária que consegue dizer tudo isso que eu digo, eles vão ficar com você. Esse é o segredo do sucesso neste momento. Tenho a maior alegria e orgulho em dizer que eu demorei 20 anos para conseguir desenvolver o método, mas agora eu compartilho isso como curso para quem desejar um algo a mais, né? Então, é isso que eu queria dizer. Neste momento, pode ser a coisa mais interessante nesta retomada, porque tem uma demanda reprimida de pacientes que estão precisando de pério, e talvez você deixe passar porque não está pegando esses pacientes para manutenção preventiva. Enfim, queridos, um bom retorno ao trabalho, um lindo e maravilhoso dia. Quem tem dúvida, manda dúvida aqui no direct ou por e-mail, por onde vocês quiserem, que dentro do possível eu vou estar esclarecendo. Tá bom? Queridos, até mais, até a próxima e até amanhã.